Olá, fala Fundão. Nesse exato momento, a gente tem astronautas na Artemis ou Artemis 2 ali chegando desde ontem, né? Mais longe, o mais longe que o ser humano conseguiu chegar, inclusive visualizando a Lua naquela parte escura, já que ela está alinhada com a Terra e a gente nunca vê o outro lado, digamos assim. Eu quero rapidamente nesse vídeo fazer uma revisãozinha de corrida espacial, aproveitando esses dias que a NASA, a Lua, a Terra, enfim, que a ciência está em evidência, não é? E por que isso é importante? Porque é um dos momentos cobrados em geopolítica com muita evidência, Guerra Fria, e o ponto é corrida espacial. No caso de Artemis, eu quero falar de forma portuguesada, o nome estratégico, não é? É o nome feminino, fazendo referência inclusive também, já que a gente tem a primeira mulher, né? E não só a primeira mulher, é a primeira mulher, primeiro negro, o primeiro canadense, marcando o que a NASA tem construído como uma conquista de todos nós. E eu quero lembrar que Artemis é a irmã gêmea, né, de Apolo, né, filhos de Zeus, na mitologia grega, e não é uma escolha aleatória, já que Apolo foi o projeto, né, da primeira ida do homem, inclusive o homem pisando na Lua em 69, com Armstrong, Collins, um outro astronauta que me fugiu a memória, mas representando as várias idas e tentativas, né? O contexto é de Guerra Fria. John Kennedy era o presidente e, discursando à nação e ao Congresso, disse que era necessário que o americano, que o estadunidense chegasse até a Lua para um grande feito, ainda naquela década. Por que é importante? A União Soviética chegou primeiro, gente. Inclusive, estou aqui com as minhas anotações para variar, já que a gente está numa espécie de aula, não é? Por que eu quero destacar tudo isso? Porque a gente fala muito da NASA, a NASA é super famosa, inclusive eu vi muitos analistas dizendo o papel da NASA hoje de fazer uma construção de imagem, de promoção, soft power, né? E de promoção não só da ciência, mas do espaço, tentando falar com a nova geração, a ponto dos astronautas levarem celulares iguais os nossos, com algumas alterações, né? Não tem conexão com o sistema de telefonia e não tem essas questões todas ligadas ao geoprocessamento, né? Já que eles vão postar depois, no fim da década de 50, o projeto Sputnik 1 e 2, a União Soviética chega primeiro e lança o primeiro satélite artificial no espaço, né? Depois manda, ainda nesse mesmo ano, a cadela Laika, né? A cadela Laika vai ser o primeiro ser vivo. Inclusive, por muito tempo, a gente achou que ela voltou viva, né? E até recentemente, numa chamada sobre Artemis, o Fantástico emitiu e depois, logo em seguida, emitiu essa informação e logo em seguida corrigiu, porque documentações mais recentes comprovam que ela morreu nesse processo, tá? Por que isso é importante? Porque ela representou aí esse avanço soviético. Tem até um trabalho interessante do ECA, que é o Departamento de Comunicação da USP, que tinha, há um tempo atrás, que eu estava pesquisando, um professor que estava orientando um trabalho de um físico, alguém da área de física, estudando a partir dos HQs, porque o Quarteto Fantástico, toda essa construção foi usada nos Estados Unidos para falar de um contexto que eles ainda não tinham chegado, né? E aí a cadela Laika, o Sputnik, eles são marcos da União Soviética. É tão forte, gente, que na época do Covid, a Rússia de Putin batizou a vacina que eles desenvolveram contra o Covid-19 de Sputnik, para fazer essa memória aí, que também teve uma corrida, né, da ciência ali no contexto do Covid-19, né? Pois bem, o choque, né, o medo tecnológico, o medo militar, e apesar de todos os tratados existentes até hoje em relação a não usar o espaço para questões bélicas, no sentido direto, a gente sabe que
se a gente parar para pensar os GPS hoje, né, sistemas de geoprocessamento, é claro que eles são usados para defesa, para comunicação, para os famosos GPS e famosos satélites espiões, enfim. E aí nos anos 60 para 70, os Estados Unidos vai reagindo, né? Eu posso destacar, por exemplo, a criação da NASA, aí já não é John Kennedy, mas Eisenhower, né, que objetiva construir uma promoção, uma agência que cuidaria da ciência e, enfim, da área espacial, não é? A corrida espacial virou uma prioridade nacional e um investimento pesado em ciência e tecnologia. Eu quero destacar, inclusive, que o norte de Minas, Montes Claros, Bocaiúva está no meio disso. Em 57 vai ter um eclipse e o melhor lugar para se observar no mundo vai ser um pontinho no norte de Minas chamado Bocaiúva. Eles param aqui em Montes Claros, vão a Bocaiúva e a NASA traz inclusive referências. Gente, só uma observação, é porque eu fiz o vídeo tão empolgado sobre Bocaiúva que eu acabei lembrando das duas datas, 47 e 57, acabei fazendo uma agitação aí. 1947, maio de 47, é a data do eclipse, quando a NASA vem para o norte de Minas, né? E 1957 é que tem essas documentações todas, né? E mesmo agora, décadas depois, a gente tem acesso a algumas documentações que antes não eram liberadas, reconhecendo a importância das medições ligadas ao fenômeno da natureza, né, com o eclipse, e que isso foi determinante para alguns avanços de tecnologias balísticas, né, de mísseis de médio e longo alcance, tá? É só para sinalizar, o vídeo está tão bom que eu não vou regravar não, vou só colocar essa sinalização aqui. 47 é o eclipse, 57, uma década depois, algumas documentações já chegavam, algumas informações já chegavam por aqui. E uma coisa também interessante, tem memorialistas na região que sugerem que a eletricidade chegou em uma parte de Bocaiúva, numa fazenda, né, que os acampamentos foram montados e tal, justamente por causa de todo esse alvoroço na pequena Boc, né, Boc e Moc, já que Montes Claros foi ponto de passagem. As documentações dos Estados Unidos sugerem que essa observação a partir de Bocaiúva foi determinante e auxiliou para construções tecnológicas de mísseis balísticos até de longo alcance por parte das forças americanas. Mas, enfim, inclusive vale essa observação aqui no norte de Minas, né? Muito interessante. Você vai achar umas fotos, eu vou postar aqui para a gente, porque isso merece ser promovido mesmo, celebrado aqui no norte de Minas, né? E aí depois a gente vai ter, nos anos 60 para 70, a famosa ida à Lua do Homem, inclusive uma conquista simbólica dos Estados Unidos, o projeto Apollo, né, sobretudo Apollo 11, como eu disse aqui, entre eles Neil Armstrong, que é a principal referência, e é um pequeno passo para o homem, segundo ele, não é? A fotografia, o registro e a compreensão de que o homem estava chegando a lugares que sonhou ao longo do tempo, né? Esses nomes todos fazem referência à mitologia grega. A gente sabe que ao longo da história da humanidade, sobretudo na antiguidade também, a gente tem pessoas pensando e celebrando os astros, não é? A gente pode pensar nos zigurates ali da Mesopotâmia, a gente pode pensar também nos filósofos gregos, inclusive um filósofo importante, né? A gente pode pensar ali também na Revolução Científica do século XVII, Giordano Bruno sendo queimado vivo, pensando sobre a questão dos astros, Galileu Galilei, inclusive tendo um aprimoramento importantíssimo na descoberta e no aprimoramento da luneta holandesa, que lá na frente vai chamar de telescópio. Enfim, todos esses conhecimentos demonstram a trajetória do ser humano em relação ao espaço. E por que eu estou trazendo tudo isso? Eu falei da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, mas eu quero mencionar a partir de Artemis, ou Artemis, para trazer esse histórico, mas para lembrar que a corrida espacial continua agora, né, com a Rússia também, inclusive durante o governo Obama eles aposentaram os ônibus espaciais, até porque
teve tragédias e muitas vezes os russos e os americanos foram juntos, tá? O Brasil também já mandou seu primeiro astronauta, mas eu quero destacar sobre um país que demorou a entrar, mas que tem ganhado aí terreno de maneira significativa. Os chineses, né? A China, inclusive, pretende chegar antes de 2030 e os Estados Unidos, com o projeto Artemis, que não se conclui agora, eles pretendem até 2030 também pousar na Lua. Também quero lembrar que a Índia mandou uma sonda para lá, o Japão também, a Índia mandou uma sonda e os Estados Unidos já tinham fotografado, identificado prováveis aspectos de água e alguns até falam de registros como, por exemplo, o hélio 3, né? E aí, se isso for verdade, no sentido se for efetivo, se for possível, uma ocupação é muito importante. Eu quero lembrar que, diferente do passado, no presente a gente tem uma iniciativa privada de maneira muito massiva, no caso dos Estados Unidos, SpaceX de Elon Musk tem sido uma referência e há todo o interesse também de ocupação e aí, enfim. Eu espero que você tenha compreendido que agora a gente tem uma nova roupagem, uma nova disputa geopolítica e quando a gente fala que os céus é o limite, a gente tem percebido que nem os céus mais têm sido o limite, né? Mas o cosmo. Eu quero sinalizar que se você hoje tem GPS, tênis com amortecedor, aqueles amortecedores mais específicos, né? Medidor para aferir a pressão arterial, algumas alimentações utilizadas inclusive por atletas na academia, tudo isso é consequência e uma contribuição da corrida espacial para desenvolver roupas específicas aí para os atletas, para os astronautas e uma alimentação também adequada. Enfim, eu espero que esse pequeno vídeo te permitiu conhecer um pouco da história a partir desse projeto da ciência. Tamo junto!